Hoje a gente vai falar sobre como surgem os novos produtos dentro da Produce. Sejam bem-vindos ao episódio 11º da nossa primeira temporada do Producast. É muito bom ter a sua companhia. Estou aqui do lado do professor Valdemar, estou do lado da Bruna. Primeiramente eu vou dar um olá para a nossa querida Bruna participando com a gente mais no episódio. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Barella? Oi, professor Valdemar. E estamos aí, para mais um episódio, 11º, já chegamos com muito conteúdo bacana para quem está assistindo. Olha aí que legal. E professor, seja bem-vindo ao nosso Producast. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna. Estamos aqui à disposição de vocês aí. O professor Valdemar da Arcádia Júnior, lá de São Paulo, né, já estava me contando que já rodou o Brasil, é engenheiro agrônomo com mais de 40 anos de experiência. Conta pra gente um pouco quem é o professor Valdemar e qual que é a sua função dentro desse negócio chamado Produce. Bom, eu sou neto e filho de pessoas que trabalharam em lavoura na região da minha cidade, Espírito Santo do Pinhal. Meu avô era semi-analfabeto, mas conhecia muito na época do café principalmente. Aí veio meu pai também com experiência maior, já formado, pelo menos técnico, né? E aí eu resolvi fazer a parte de engenharia agronômica, que na minha cidade tinha uma faculdade. E aí eu comecei a trabalhar com milho. Então são 40 anos trabalhando com milho, sempre na parte de melhoramento. Já trabalhei um pouco também no meio desse caminho, em parte de produção, já fui gerente de produção de semente de milho e tal, mas o meu foco mesmo sempre foi melhoramento. E como foi a sua chegada na Produce? Então, eu já trabalhei em grandes empresas, né, de melhoramento de milho, sempre na parte de pesquisa, né? E uma época eu estava um pouquinho fora, que seria na parte de produção de semente, não estava dentro do melhoramento. Aí um amigo foi trabalhar numa empresa, me convidou se eu podia trabalhar como assessor dele, que nós conhecíamos há muito tempo. E eu fui, entre aspas, eu fui até enganado, porque ele ficou 6 meses e foi embora para o México e deixou no lugar dele. Então ele já estava preparando... Um engano bom, né? É, engano bom, sem dúvida. E aí estou até hoje trabalhando nessa parte aí. E hoje na Produce, eu estou na parte de semente de milho. Meu foco é semente de milho, né? Dando todo a parte que o pessoal precisa de informação, desde plantio, produtos, reclamações, alguma coisa. Então eu estou à disposição, faço treinamento, pelo menos uma vez por mês, com a reunião dos producers, né? Então é aí que está meu trabalho. Eu fico sediado em Uberlândia, não há necessidade de eu morar em Chapecó, por exemplo. Mas eu viajo muito porque eu faço avaliação de novos materiais, né? Vou capturando esses novos materiais, primeiramente na parte de me informando desses materiais, para depois eu passar para o pessoal da diretoria da Produce quais são os materiais que seria interessante para nós. Recentemente a gente lançou o Sena 1, né? E a gente já vinha de lançamentos desses produtos e de novos produtos, e o mais recente é o Sena 1, né, Bruna? Isso. Quanto tempo entre a pesquisa, professora, e até o lançamento de um produto novo, por exemplo? Então, aí tem algumas etapas que aconteceu no melhoramento a nível mundial, vamos dizer assim, no Brasil um tanto mais recente, mas 30, 40 anos, né? Dos Estados Unidos, desde o século XIX, por exemplo. Vamos dizer assim, nos anos 80, começava um trabalho para produzir um híbrido, demorava de 6 a 7 anos. Era um trabalho árduo, porque nós tínhamos apenas um ciclo de trabalho. Nós não tínhamos irrigação, então era bem puxado. Quando começou a irrigação, começou a melhorar um pouco. Nós tínhamos 2 ciclos por ano de trabalho e isso ficou bastante importante, mas de 7 passou para 5 anos, é um negócio ainda muito demorado. Hoje, no melhoramento moderno, vamos dizer assim, está passando de 3 para 4 anos. Algumas fases que era feito no campo é feito em laboratório. A gente já conseguiu, então, sair de um período de 6 anos. Hoje, atualmente, são, em média, 4 anos. Isso, de 4 anos. Alguns materiais dão mais trabalho por uma série de motivos, né? E outros são mais fáceis, né? Pensando sempre na qualidade da semente, principalmente, né? E a performance da produtividade para o agricultor.
Então, às vezes você perde aí 6 meses, até 1 ano para você definir realmente quais são os híbridos que vai colocar no mercado. Existem materiais que são excelentes em produtividade, mas tem outros problemas. Tem problema de produção, às vezes tem problema de doenças, então você tem de pôr o pé no freio e ver se realmente vale a pena avançar. Então, o foco sempre é a performance. Isso não significa que nós vamos trabalhar com o material que tenha maior performance. Nós temos de ver todas as características que envolvem aquele híbrido para o lançamento. Assim como em qualquer atividade, o equilíbrio é fundamental, né? Então, a alta produtividade não é o mais importante, vamos dizer assim. Ok. Tá? Mas a gente quer aliar tudo isso, né? E, professor, como é que são realizados esses testes no campo? São feitos ensaios assim em vários estados para ver essas várias variáveis? Então, como é que é feito? O material ele é feito... o híbrido se compõe de linhagens, né? Ou híbrido simples, que a gente chama de híbridos simples parentais. Então, primeiramente, você faz a síntese do híbrido. Então, é feito milhares e milhares de híbridos. E aí nós começamos a trabalhar com os ensaios, que são os testes, né? No primeiro momento, pela quantidade de híbridos, você escolhe um local ou 2 locais pelas principais regiões produtoras de grão de milho. Então, por exemplo, o Mato Grosso se contempla às vezes com 2 locais, o Mato Grosso, o Paraná com 2, porque o Paraná é muito... ambientalmente falando, são bem diferentes. Você coloca ou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Mato Grosso, o Nordeste hoje que está aumentando muito, por exemplo, Bahia e tal. E aí no segundo ano, que a gente chama do reteste, aí você vai aumentar a quantidade de teste, muita coisa. Então, por exemplo, no Mato Grosso se planta 20 locais, você abrange todo o estado. Goiás, por exemplo, 10 locais, Paraná também. Então, tudo estrategicamente posicionado em locais diferentes. Isso, dentro da região produtora, né? E assim que surge um novo ambiente, a gente também vai para lá para fazer os testes. Por exemplo, Pará, até pouco tempo atrás se plantava muito pouco, hoje está aumentando muito, então você tem de levar o teste até o Paraná para você ver a qualidade do híbrido que a gente quer colocar no mercado. Lá também. Se ele vai lá. Então você tem Piauí, Maranhão, Pará, Bahia, né, que faz parte desse complexo, Tocantins, né, e São Paulo, um pouco. São Paulo não é uma região tão produtora de grão, já foi, mas hoje não é mais. E Minas, que o Minas tem uma parte bastante importante, quem tem que trabalhar muito, principalmente no sul de Minas, onde se faz muita silagem. Então você tem de levar os ensaios, que a gente chama, né, para lá, para você ver qual o melhor material que se adapta àquela região. Professor, um híbrido desenvolvido, eu vou usar, por exemplo, o Senna 1 aqui. Ele é apto a ser plantado em qualquer lugar? Então, esse teste dá essa qualidade. Então, por exemplo, a gente chama de amplitude de plantio. Então, se tem um híbrido que vai bem do norte do Mato Grosso, por exemplo, vai bem em Minas, vai bem no Paraná, vai bem em Santa Catarina, então a gente chama que esse híbrido tem amplitude de plantio. Então, a gente coloca esse material, porque você pode vender em qualquer lugar do Brasil, principalmente. Se você tem um híbrido, por exemplo, que foi bem só no estado de Minas Gerais, no sul de Minas, então aí entra o pessoal do financeiro. Vale a pena colocar, porque você tem um custo maior, porque você vai fazer um híbrido com quantidade específica de sacos de milho, né, só para aquela região. Então, a gente trabalha com amplitude. Então, você tem, por exemplo, o Senna, nós temos o Coronel, que está indo bem desde o Mato Grosso até Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tá? Então, todo esse estado na intermediária aí também. E vai indo bem agora no Pará. Começou o plantio do Coronel no Paraná, está indo muito bem. Você contou para a gente aqui o processo para pesquisa de um novo híbrido nessa amplitude geral, mas como que a Produce atua nesse sentido de pesquisa de um novo híbrido, internamente? Não, é o seguinte, quando você faz a síntese do híbrido, você está pensando só no híbrido, você não está pensando ainda em região. Lógico que você, pela diversidade de ambiente, você tem que pensar um pouco separado. Centro é uma coisa e sul é outra. Aí você trabalha, no primeiro momento, pensando no híbrido que você vai fazer. No segundo momento, você já começa essa separação sul e centro. Temos um milho que vai bem no sul, então nós vamos trabalhar em cima desse material para o sul. Ele vai bem mais no centro. Mas a ideia nossa é unir todos esses ambientes para que fique mais fácil e mais barato de fazer o material. Tá? Então, por isso que os ensaios é plantado em todos os locais.
Temos equipes, grandes pessoas, grandes profissionais trabalhando em ensaio. Ensaio antigamente era um ensaio muito empírico, vamos dizer assim. Você plantava, voltava lá 1 ou 2 vezes. Agora não, você tem um acompanhamento praticamente semanal para você ter qualidade de material. Tá? Porque o ensaio, dentro da pesquisa, é um setor de um custo maior na parte de melhoramento. Talvez o processo mais moroso, né? É um processo moroso porque... E mais custoso também. Porque custoso, você tem de ter... A pesquisa não tem garantia de... Sim, você vai até o final. Chega no final e fala, esse híbrido, você passa para a área de produção, esse híbrido eu não consigo fazer. Você perdeu, mas você tem outras coisas. Por isso que você não trabalha com um híbrido. Você começa com milhares, vai indo, você chega a 100 híbridos, por exemplo. Se você conseguir colocar um no mercado, ganhou todo o processo de trabalho, entendeu? Então... E a gente está falando de uma cultura, né? De uma cultura. Uma cultura só, né? Então, já fizemos, por exemplo, 5.000 híbridos. Trabalhamos 3 anos, 4 anos para chegar num híbrido só. Mas foi um híbrido que valeu a pena, esse que é o mais importante. Se, felizmente, não tiver nenhum híbrido, nós já estamos preparados com outros milhares de híbridos para o próximo ciclo. E a manutenção dessa semente no processo aí de 10 anos, por exemplo, como que é pensado isso? Não, você tem todo um planejamento, né, de trabalho, né? As linhagens são multiplicadas todo ano, né? Então você separa dentro da pesquisa. Você tem a parte de obtenção de linhagem, depois você tem a parte de manutenção da linhagem, você tem a parte de cruzamento, a parte de teste, produção e comércio, tá? E esses materiais hoje antigamente não tinha, mas hoje você tem câmaras frias, né? Para esse material ficar estocado, né? Para você não perder a qualidade da semente. E às vezes você perde alguma coisa, mas quando você está no processo da pesquisa ainda, se você plantar 10 sementes, nascer 4 ou 5, você já está ganhando, não tem problema. Não pode acontecer com o híbrido. E aí é na pesquisa, né? Na pesquisa não tem problema. Quando começa a passar para a produção também é bastante importante. Então a produção tem de renovar ano a ano essas linhagens, multiplica essas linhagens para ter sempre material novo. Tá? E quando lança o híbrido, tem que lançar aí, como por exemplo, o Ministério da Agricultura exige que um híbrido tenha 85% de germinação. Certo. Nós trabalhamos com 95%. O nosso índice é muito maior do que o que exige por exemplo, você tem um regulador, né? É só um pouco fora de contexto. Por exemplo, você tem um tipo de milho que chama milho doce. O Ministério da Agricultura pode trabalhar com 75% de germinação. Tem algumas empresas que trabalham com milho doce. Então, é um milho mais complicado. Então, o nosso especificamente é grão e silagem, né? Ok. E às vezes a gente vê o milho só lá no final e nem imagina tudo que passou, né? Todo esse processo. É um caminho, para mim é um caminho satisfatório, né? Eu gosto de acompanhar desde lá do comecinho. Eu não estou diretamente mais no melhoramento, mas eu senti importante, né? Dentro da empresa, quando você lança um híbrido, você fica bastante satisfeito. Mas também tem os percalços, né? Sempre tem algum problema vários problemas, né, que pode acontecer, mas faz parte, né? Então isso aí não. Mas sempre olhando para o copo meio cheio, não para o copo meio vazio, né? Sim. Então esse que é o. Você entrou num viés que eu queria te perguntar, justamente sobre relação disso aí. Como o professor se sente, como o professor Valdemar se sente olhando para um produto que está mudando a vida de alguém? Não só na parte de ganho de renda, mas alimentando as pessoas. Quando você bota a mão naquilo, como é que você se sente? Eu acho que isso é bastante importante, né? Porque você tem uma satisfação muito grande, né? De colocar um material que está ajudando o mini, o pequeno, o grande produtor, né? E você ter o seu nome ligado a isso no mercado, né? Porque o mercado brasileiro é muito grande. É um legado, né, professor? É um legado. Então, eu acho que é uma condição ótima de vida, né? Você tem, apesar que a gente não vive as maravilhas, né? Você tem sempre, mesmo com satisfação, tudo, de repente você tem umas caídas
por problemas, que o milho não foi bem em alguns lugares, alguma coisa, porque ele não é... Mas isso foge da mão humana. Isso isso foge da racionalidade. Sim, né? sim. Você tem, por exemplo, nós tivemos, esse ano principalmente, em algumas regiões do Brasil está chovendo muito. Outras regiões, por exemplo, nessa região, o centro do Paraná, por exemplo, sofreu muito, principalmente a soja, por falta de chuva. Em Goiás, principalmente, na área do Luiz, teve locais lá de 2 chuvas seguidas de pedra. Aí você tem um milho que está lá com, por exemplo, com 30 dias, você vê ele, é um termo que a gente fala, né? Praticamente pelado, né? Porque corta as folhas e tal. Aí você fica preocupado que o produtor injetou dinheiro ali, né? Então, como ele falou, o consultor fica desesperado, liga pra gente e tal. Então você vai dando algumas informações para dar uma satisfação para o produtor. Não é culpa do híbrido, mas você tende a ajudar o produtor vamos roçar, não vamos? Não, vamos olhar para ver se ele vai dar uma condição boa. Pelo menos uma delas colheu silagem agora e foi muito bem, então a gente não pode dar uma resposta muito direta. Mas deve ser, professor, eu penso que quando a gente trabalha num segmento tão importante como porque de certa forma não é só olhar o que o milho faz com relação à venda, compra, a troca, o negócio, mas é olhar um produto que está alimentando as pessoas. É nesse sentido do legado que eu falo, né? E quando você como responsável direto por isso, porque a pesquisa é responsável diretamente por isso. E você olhar para aquele produto e dizer, fui eu que fiz, obviamente tem uma equipe por trás disso, mas fui eu quem fiz isso. Isso aqui é um legado que as pessoas vão olhar gerações para frente e vão dizer, fui eu quem fiz. Sim. E uma coisa importante que tem de considerar por exemplo, os híbridos têm de ter uma performance muito boa. 6 anos atrás, por exemplo, 5 anos, começou no Mato Grosso produção de álcool, produção de etanol por milho. Isso alavancou muito o Mato Grosso, porque o Mato Grosso sempre foi um grande produtor. Só que o milho tinha um preço muito baixo. Não valia a pena, por exemplo, o frete era mais caro do que o próprio produto. E hoje, só na 163 você tem 5 usinas de etanol. Isso daí deu uma alavancada muito boa, né? O Mato Grosso planta-se muito pouca cana, mas é no sul, por exemplo. E nos outros estados também já está começando a... Só que também você tem de pagar pelo preço, né? Por exemplo, principalmente aqui no sul, na parte de frangos, né? De avicultura, estão sofrendo pelo preço do milho, né? Que a demanda é muito alta para alimentar essa cultura, né? Avicultura. Então, mas faz parte, né? E, professor Valdemar, assim como qualquer outro segmento, né? Todo ano vem surgindo novas tecnologias e vai embarcando aí nos seus segmentos, né? Pro milho, o que é esperado de novas tecnologias para os próximos anos, para esse ano? A tecnologia é interessante. Ela começou com um evento, né, muitos anos atrás, que deu até mexeu com as empresas de milho, né? Era um evento que a gente chamava de MON 810, que era a empresa que fez coloca o nome. E aquilo lá hoje o MON 810 você nem lembra mais dele, ninguém fala mais. Então é um evento individual. E começou o evento com 2 proteínas, com 3, com 4. Hoje nós trabalhamos, todos os nossos híbridos são Viptra 3. Que significa? Viptra 3 VIP3 significa que ele tem 3 proteínas dentro dele. Certo. Tem uma que a gente chama de BT11, que é um evento para lagarta. Tá? É um evento mais antigo para lagarta, mas também para um herbicida que a gente chama de glufosinato. Então você pode aplicar o glufosinato onde tem esse evento. Um outro evento é o MIR 162, que é para lagarta, e ele é mais completo. Hoje ele é o evento mais completo que tem no mercado. E tem um que chama GA21, tem NK603 também, que é outra nomenclatura, que é para o herbicida glifosato. Nós temos o glufosinato e o glifosato. 90% do pessoal, do produtor, usa o glifosato. Então você planta o milho, você não precisa preocupar com as ervas que vai aparecer. Depois, em uma fase do milho que a gente chama de V4, V5, você aplica o glifosato.
Ele mata aquelas ervas que estão aparecendo e mantém o milho normal. E cada vez mais as pesquisas estão focadas nesse sentido. Cada vez mais as empresas estão trabalhando com novas perspectivas, né? Já se fala em Viptera 4. Só que é o seguinte, foi muito rápido, de MON 810 até chegar. Agora vai mais lento, tá? Tem algumas pesquisas que estão trabalhando com estresse hídrico também. É um negócio muito complicado. Estresse hídrico seria o excesso de chuva ou não, a falta de chuva? A falta de chuva. Tá. Mas é um trabalho demorado. Tem também um trabalho sobre absorção de nitrogênio pelo milho, que não se faz, né? A soja absorve bem o nitrogênio, né? Então, mas são trabalhos mais demorados, né? E aí a gente tem perspectiva boa aí nos próximos 3, 4 anos de novos eventos, né? Que vai... Porque tem um detalhe, as pragas de milho, principalmente lagarta, inúmeras, são várias e várias. E elas acabam se tornando resistentes a alguns tipos de... Com o decorrer do tempo, sim, ela acaba sendo resistente, ao mesmo tempo aquele híbrido vai perdendo aquela qualidade que ela tem nos eventos. Então, você pegar, por exemplo, o Viptera 3, ele pega desde lagarta de solo, lagarta de combo, lagarta de espiga e lagarta de cartucho, vamos dizer assim. E tem tido um bom controle. E às vezes tem escape, né? Se você tem uma plantação, por exemplo, muito isolada, por exemplo, com certeza você vai ter um pouco de lagarta, porque ela vai chegar lá. Tá? Agora hoje, mudando... trabalhar com o inevitável, né? Mas hoje nós estamos tendo um problema um pouco maior, que está tendo uma dificuldade muito grande, mas nós, da Produce, estamos mais tranquilos um pouco, que é o caso da cigarrinha. Cigarrinha é um inseto que está transformando a plantação de milho, porque determinados híbridos no mercado, ela detona. É um inseto pequenininho, o que ele faz no milho é imperceptível, mas o que provoca a entrada de vírus, a entrada de bactéria é muito forte. E todos os dois nossos materiais, os três até, Sena, Coronel e Sniper, por exemplo, eles têm uma boa resistência. O Coronel, principalmente, ele tem uma boa resistência, e o Sena também. Então, que bom, né? Isso aí é importante porque a cigarrinha não chega nele, tá? Agora, se você pega uma região, por exemplo, de Goiás, por exemplo, onde se planta milho o ano inteiro, planta milho comum, planta milho doce, planta milho verde e planta semente de milho, aí é complicado, porque a cigarrinha está ali, né? Então ela está num milho adulto, mas começa um milho pequenininho, começa a germinar, ela vai para lá. Então, algumas regiões está complicado. Professor, e quem quiser conhecer mais sobre o teu trabalho, como é que faz? A gente pode ligar para mim, eu tenho meu contato, eu tenho e-mail, né? WJ, pode ser o outro www.arcade@gmail.com, estou à vontade, meu telefone. Eu atendo o pessoal da Produce, os consultores praticamente o dia todo. É mesmo? Então tem perguntas de grande valor, tem perguntas que o pessoal costuma, se o Valdemar falar já está resolvido, não é bem assim, né? Porque como eles falaram, né, a gente aprende com eles também, né? Eu não sou o dono da verdade, e muita coisa a gente vai aprendendo, não só na parte de plantio, mas na parte no transcorrer da lavoura, né? Então isso é bastante importante, mas a gente está sempre à disposição. Uma vez por mês a gente faz um treinamento, a segunda-feira eu participo e tal. Já tem uma programada sem ser essa, na próxima segunda. Então, estou à disposição 24 horas para produzir. Que bom, nós vamos deixar o contato também nas nossas redes sociais aí para quem quiser fazer um contato com o professor, entender mais como funciona essa questão da pesquisa. Professor, muitíssimo obrigado. Ok. Nós estamos aqui no nosso episódio de número 11, não, né? 11º episódio, falando um pouco mais sobre a questão da pesquisa mesmo, de como funciona. Eu confesso que eu era uma das pessoas que tinha esse interesse de saber de como funcionava essa parte de pesquisa de uma nova semente no mercado, né? A gente vê chegando ali, fala sobre ele, mas eu não tinha essa percepção de que nós tínhamos todo esse caminho, esse tempo, que não é curto, não, é um tempo longo, para chegar até o que a gente tem hoje. Porque tem uma parte bastante interessante.
Antigamente, por exemplo, as empresas de semente de milho, até hoje, né? Pesquisa, ensaio, produção e venda. Só que as empresas eram muito fechadas, cada setor tinha o seu grupo e não participava. A vendas não conhecia a pesquisa não conhecia vendas. Isso, num certo tempo, foi bom, mas hoje não funciona mais. Não. Hoje, se a venda não estiver dentro da pesquisa, porque ela vai trazer informação. A inter-relação é extremamente nós necessária. Temos um item bastante importante no milho, na semente de milho, que é o posicionamento de plantio. Como que eu vou plantar no Mato Grosso no dia 10 de fevereiro, por exemplo? É o mesmo número de semente que eu plantei em janeiro? Como é que vai ser? E às vezes essa informação, nos ensaios a gente não consegue ter, mas o vendedor, no dia a dia, sim, ele traz para nós essa informação. Que legal, então. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bruna? Muito obrigada. Então, convido todo mundo a seguir a Produce nas redes sociais, @ProduceOficial, e acompanhar, porque cada episódio a gente posta e toda semana tem episódio novo. Olha aí, que legal. Então, obrigado a você que está com a gente aqui nos nossos canais. Quem ainda não segue, tem que seguir, convidar o pessoal, você, nosso consultor, nosso gerente aí de campo, todas as nossas equipes, a gente agradece e vem novidade por aí. Então, nos próximos episódios, fique ligado, porque o 12º episódio já vai chegar trazendo muita informação para você. Obrigado a todos e a gente se vê nos próximos episódios.